Bem-vindos ao Isto é uma Maratona. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Daniela. Aqui falamos sobre tudo o que significa caminhar lado a lado numa maratona chamada vida. Trazemos conversas inspiradoras com o objetivo de motivar quem nos ouve a viver em equilíbrio e sintonia. Porque viver a dois também é uma maratona. Bem-vindos a mais um episódio de Isto é uma Maratona. E hoje vamos falar de um tema que afeta muitos casais e que muitas das vezes não é falado abertamente, e é aquilo que eu quero que falemos hoje, que é sobre as diferenças hormonais entre o homem e a mulher e como é que nós podemos explicar aos homens, aos nossos homens, que nós somos uma montanha russa. E então hoje tenho aqui a Vanessa, que eu conheço muito bem, para nos falar um bocadinho sobre isto e para nos falar do beabá e para ensinar os homens deste país como é que podem lidar melhor com as suas mulheres. Exatamente. Vanessa, para mim é mesmo um gosto receber-te aqui. Obrigada. E seres a primeira convidada deste podcast. És uma profissional de saúde, especializada, enfermeira, tens dedicado a tua vida aqui, ultimamente, mais à parte de saúde da mulher, não é? Em 2013 tornaste a fundadora do Fertility Care em Portugal e podemos falar também um bocadinho sobre isso, que eu conheço bastante bem, e por isso ajudas também na promoção de métodos naturais e monitorização da fertilidade. E ajudas também os casais a perceber um bocadinho melhor do que é isto do ciclo da mulher e como é que nós conseguimos entender todas estas variações ao longo do tempo. Exatamente. E não só sobreviver, mas viver. Viver bem. Exatamente. E compreendermos mutuamente, que eu acho essencial. Sim. Por isso, antes de mais, obrigada por estares aqui. E muito obrigada pelo convite, porque é sempre, isto é uma área muito desconhecida e para mim é assim mesmo um privilégio este tempo de antena, porque acho que é uma informação completamente basilar, mas que não nos dão nas escolas também porque não sabem, não é? É tudo ainda muito, enfim, um terreno por desbravar, apesar de ser do tempo das cavernas. Pronto, e quem sabe, se calhar até conseguíamos evitar muitos divórcios se as pessoas compreendessem melhor, não é? Sim, agora tenho tido imenso cuidado porque há uma informação. Olha, aproveito já para publicitar esse livro. Enquanto não sai o meu livro, que ainda não escrevi, publicito um que por acaso ainda não está traduzido, mas quem se der bem com o inglês, é How the Brain Works on the Pill. Portanto, é de uma investigadora de psicologia, que é a Sarah Hill. E ela já foi também ao podcast do Jordan Peterson e do CEO, Diary of a CEO. E ela explica que, pronto, não é em todos os casos, mas que a pílula pode alterar, por exemplo, a procura do parceiro. Que a mulher vai estar à procura de um macho diferente, ou seja, quase como se fosse de um protetor em vez de um macho alfa, digamos assim. Portanto, percebeu-se que as mulheres a fazer a pílula vão procurar traços mais femininos e depois não há problema nenhum com isso. O problema é que quando param a pílula, muitas vezes... Quem é este gajo que está aqui? Não é este gajo que eu quero. É de género, o cheiro parece que repele. Pronto, houve casos, no outro dia alguém me dizia não, eu quando parei a pílula ainda me senti mais atraída ao meu namorado. Eu, graças a Deus, tantas há exceções. A verdade é que a pílula traz muitas alterações na mulher, na líbido, até a nível de análises clínicas, por exemplo. Pode haver alterações do colesterol. E o cortisol então não mexe sob a pílula e, portanto, já vamos explicar isto de uma forma um bocadinho mais pormenorizada, mas se ficar alguma frase de hoje é: não casem com ninguém sem ter parado a pílula primeiro. Se conheceram essa pessoa a fazer a pílula, agora parem só para fazer uma experiência de mesmo este gajo. Depois então. A verdade é que e eu também tenho uma opinião muito particular relativamente à pílula, porque acho que se banalizou totalmente os métodos contraceptivos, não é? E eu sou do tempo em que iniciei a toma de uma pílula aos meus 15 anos, se não me engano, porque tinha bastante acne. Exatamente. Pronto, e, portanto, era uma Diane 35, logo assim à cabeça, não é? Porque tinha muito acne, então vamos tomar isto, não faz mal. Exato. Eu dei-me super mal com aquilo, tive muitas alterações mesmo. Tens um corpo esperto. Exato. Porque há muita gente que não nota assim alterações muito grandes e então continua, não é? É verdade. O teu disse logo, não quero. E mais tarde, eu trabalhava numa clínica e um dia um dos enfermeiros chegou à clínica e ele vinha de rastros. E eu perguntei, o que é que se passa? Ele disse, esta noite no hospital morreu-me uma miúda nos braços por causa da pílula. Eu fiquei a olhar para ele e disse, desculpa, reformulei-se melhor. É claro que existem fatores de risco, como o tabagismo e a obesidade, mas efetivamente naquele dia eu pensei, ok, eu tenho de ir procurar melhor o que é isto, porque isto não me faz sentido. E uma das coisas para mim que eu acho muito importante é
nós, enquanto mulheres, também explicarmos aos nossos homens, olha, esta é a minha opção e eu quero viver a minha vida de forma tranquila e natural, como o meu corpo me ensina a ser, não é? E se, quando tu chegas, tu vens só apenas, tu tens de respeitar isto. Sim, não é? E sim, eu acho que esse é um dos grandes problemas hoje em dia, porque as mulheres não têm esta... Também é um filtro, portanto, um homem que não respeita isto, tchau, há mais no mundo. É verdade. Portanto, às vezes eu vejo, até noto, por causa desta história, lá está, do matchmaking, ou vejo muitas mulheres a ficarem com homens que claramente achavam que não podiam conseguir melhor e, a sério, vocês conseguem melhor. Ok, portanto, há mais... E merecem melhor. Há mais gente no mundo e merecem melhor, sim. Ficar com o razoável só porque, não sei o que é que vai acontecer, não. Nós, mais vale sozinho que mal acompanhado. Mas às vezes o problema vem até a priori, que é a mulher não tem coragem... Não se valoriza. Não se valoriza, não é? E não tem coragem de dizer ao namorado, ao marido, eu não quero, eu tomei esta decisão, porque também existem pílulas masculinas. Não há assim nenhuma propriamente ainda muito aprovada e eficaz, porque eles queixam sempre dos efeitos secundários, porque ficam sem desejo sexual. Vá-se imaginar, uma pílula que tira o desejo sexual. Estranho. A mulher desde 1960 a levar com isso. E houve também homens a queixar-se que tinham mais efeitos de, por exemplo, depressão e diminuição do volume testicular. E então, pronto, nunca foi muito em frente, continua a fazer-se muitos estudos, mas nunca foi muito aceite, porque a testosterona está sempre muito elevada e não conseguimos nenhum produto que, enfim, que respeite o normal funcionamento do corpo do homem. Então, mas foi exatamente o que aconteceu na pílula da mulher. Exato. Se calhar é porque a maior parte dos investigadores são de sexo masculino, não querendo parecer muito sexista, mas sim. A pílula mais banalizada, claramente, é a feminina, não é? Qual é a melhor forma para ti de... Imagina que estás a seguir um casal que... Isto provavelmente já te aconteceu, não é? Em que a mulher te confessa que quer abandonar a pílula. Qual é a melhor forma em que ela consegue comunicar isso ao namorado ou ao marido sem que exista ali uma clivagem entre eles? Eu não sei se responder essa pergunta, porque as pessoas já me chegam com a decisão tomada e já conversaram. Portanto, não me lembro de nenhuma situação. Eu normalmente pergunto sempre, ou seja, se a mulher vier sozinha, eu pergunto sempre, ok, e como é que foi a reação do seu marido, do seu companheiro, do namorado? E essa conversa normalmente já foi tida. Portanto, eu diria que quem já dá este passo de vir a uma consulta já passou por esse processo. Pronto. É um casal que comunica entre si, não é? Porque existem muitos que não comunicam. Não dá para fazer métodos naturais sem comunicar. Aliás, até há muita gente a dizer isso dos métodos naturais, isso é só para os conservadores, não é? Eu digo, não, é só para os conversadores. Porque, de facto, tem de haver muita comunicação para nós conseguirmos perceber exatamente se o dia é fértil, se não é fértil, se avançamos, não avançamos. Isto num casal que quer espaçar uma gravidez, não é? Quer usar isto como planeamento familiar. Sim, porque o Fertility Care, no fundo, funciona para os dois lados. Exato. Sim. Tanto para quem não quer engravidar, como também para quem quer. No fundo, é o casal aprender a conhecer o ciclo da mulher. Exatamente. E depois há esta versatilidade. E também pode ser só solteiras. Eu tenho muitos adolescentes que vêm só conhecer como é que funciona o seu corpo. E até nos faz bem, não é? Nós percebermos, eu ontem estava super irritada, a progesterona está a descer. Portanto, depois vamos relacionando. Não somos só hormonas, isto também é preciso ficar claro, não é? Mas vamos relacionando depois também em termos de funcionamento hormonal. Pronto, vamos percebendo como é que nos podemos amar mais, de certa maneira. Pronto. Existe um vídeo muito engraçado que nos mostraste logo no início do ciclo da mulher num minuto. Sim, dá para ver no YouTube, é Your Cycle in 2 Minutes. Sim, é mesmo engraçado, porque é tal e qual aquilo, e eu acho que qualquer mulher, eu depois deixo o link para conseguirem visualizar, qualquer mulher se identifica com aquilo, ou qualquer mulher que se conheça bem consegue totalmente identificar-se. E é muito engraçado nós conseguirmos perceber estas variações. Mas respondendo só à tua pergunta, apesar de nunca ter tido essa situação, eu acho que se uma mulher está com medo de dizer ao marido ou ao namorado, quem seja, que quer parar a pílula, há aí qualquer problema. Portanto, o problema não é da pílula. Há aí qualquer problema na relação, se calhar é preciso rever, não é? E não ter vergonha, por exemplo, de pedir terapia familiar, de ir à procura de terapia conjugal.
A sério, há uma coisa ainda, um mito com esta... Eu faço psicoterapia, eu não sei como é que a minha vida seria sem isso. Eu também faço. E há esta coisa do, quem vai aos psicólogos? A sério que em 2025 ainda há esta cena de quem vai aos psicólogos é maluco? É maluco? Somos todos malucos. Só que eles já admitiram. Exato. Por isso, pronto, eu a relação... dizer que se toda a gente fizesse psicoterapia, o mundo era muito melhor. Era tão melhor. Nós conseguíamos compreender-nos melhor, conseguíamos deixar crenças para trás ou trabalhar crenças, não é? E eu também faço psicoterapia, o Rodrigo também faz, e acho que é essencial para aquilo que é o equilíbrio da nossa relação e das pessoas à volta. Sim, e na relação, esta questão do medo, de não tenho coragem de dizer, ok, se calhar há aqui algum problema mais profundo que é preciso ir à procura. É um gatilho, não é? Sim, completamente. É uma red flag mesmo, sim. Alguma coisa não está bem. Sim. Não sei se explicava só a primeira, que é a parte mais hormonal. Sim, eu ia te perguntar precisamente isso, que é quais é que são as principais diferenças hormonais entre os homens, os homens e as mulheres e como é que essas diferenças se manifestam no dia-a-dia. Sim. Então, o gráfico masculino é assim muito básico. Portanto, temos duas hormonas em comum, que são as hormonas cerebrais que comandam o funcionamento do sistema reprodutor, são comuns aos dois sexos. Portanto, FSH e LH, que no homem estão assim sempre muito estáveis. FSH e LH são nomes dados pelo funcionamento do corpo da mulher, portanto já explico a seguir o que é que isto quer dizer. Mas pronto, as hormonas centrais estão assim sempre muito estáveis. Aqui está mesmo uma linha à direita, se bem que tem ali pequenas variações. Pronto. E depois a hormona masculina principal é a testosterona, que está sempre muito elevada e sempre também muito estável. No caso da mulher, agora eu vou mostrar o da mulher e isto explica muita coisa. Portanto, basta olhar, não é? E nós somos lindas assim, portanto não nos venham mudar isto, porque o que a pílula vai fazer é pôr isto tudo cá em baixo, ok? E portanto acaba-se a montanha russa. E algumas mulheres podem dizer, ainda bem, porque eu de facto fico mesmo muito transtornada. Então paramos já aqui. Sofrer com o ciclo menstrual não é normal. Portanto, uma mulher que se queira, em última análise, matar, ou que queira matar alguém, e há mesmo gente que tem ideação suicida, é uma coisa chamada disforia pré-menstrual. Há mesmo ideação suicida antes da menstruação. Isso não é normal. Ou ficar mesmo muito transtornada, uma agressividade... aliás, nós temos uma pedopsiquiatra a trabalhar connosco, de vez em quando aparece uma adolescente, com a mãe, não é? Ai, doutora, por favor, eu preciso de ajuda. Ela tem mesmo, assim, uns picos de agressividade, uma coisa que não há explicação. Em que altura do ciclo? Só que é só uma vez por mês. E esta pedopsiquiatra fez formação também connosco, não foi exatamente o Fertility Care, mas foi uma coisa chamada FEM, que é Fertility Education and Medical Management, e ela veio, pronto, com uma ideia de facto completamente diferente depois para a sua prática clínica, depois de fazer esta formação. Então diz ela, Vanessa, veja as hormonas, reponha as hormonas e não é que ela reduz imenso a agressividade e reduz imenso a medicação psiquiátrica, que já não precisa de tanta medicação psiquiátrica, porque aquilo era um problema hormonal, era uma disforia pré-menstrual, resultado da baixa progesterona. Dá-lhe a progesterona e a miúda fica bem. Pronto. Então lá está, temos de ter mesmo um olhar muito holístico quando estamos a tratar esta montanha russa linda e maravilhosa. Eu noto totalmente. Ainda houve um episódio agora há pouco tempo em que eu lembro perfeitamente, eu saí, discutia com o Rodrigo, tudo já não sei porquê, porque estava aqui e não sei o que estava ali. Não. Saí de casa, entrei no elevador e pensei assim, coitado. Juro que pensei nisto. E depois fui ter com umas amigas e disse assim, coitado, eu hoje discuti tanto com o Rodrigo, eu estou mesmo em TPM. Mas por isso é que também dá jeito de serem eles a fazer o gráfico, por exemplo, a monitorizar o ciclo, para saber, espera, isto era a progesterona baixa da minha fofinha. Não era a minha querida, era a progesterona baixa dela. Porque eu acho que ele já consegue perceber isso, e às vezes nessas alturas até já houve alguns momentos em que, por exemplo, chegava a casa e comprava-me qualquer coisa e punha kit TPM. É tipo de género, vaga, vai ficares aí mais confortadinha hoje. Chocolate. Exato. Que é para ficares aí bem e não te sentires tão mal. E uma coisa incrível que ele por acaso faz é, ele não julga, porque se tivermos alguém, estamos em TPM, se tivermos alguém por cima a dizer tu estás mesmo TPM, eu acho que isso ainda é pior. Portanto, nós sabemos. Completamente. Nós sabemos. Completamente, sim. Vou só explicar aqui um bocadinho. Portanto, a tal FSH e LH estão aqui, não é? Completamente diferente do caso do homem. Então, FSH significa hormona foliculostimulina, porque é em inglês, não é? O que é que a foliculostimulina vai fazer? O que diz o nome? Estimular os folículos. O que é que são os folículos? A casinha do óvulo
que depois vai sair a certa altura na ovulação, não é? Então, a FSH começa aqui a subir para estimular a ovulação. Depois, o próprio folículo começa a produzir estrogénio, que está aqui a cinzento, e é este estrogénio é que nos vai dar, portanto, vai ativar o corpo todo, vai nos dar mais entusiasmo, mais criatividade, as sinapses são mais rápidas, o tecido ósseo está a ser produzido a maior intensidade, a circulação sanguínea, portanto, é aqui o momento, é quase a natureza a convencer, está quase a ovulação, a ver se a gente a convence a engravidar. Que é a altura em que nos sentimos melhor, não é? Sim, tudo exatamente. Fica bem, a roupa fica bem, está incríveis. bem, pronto. E apesar de o motivo da natureza ser claramente reprodutivo, ou seja, é convencer a mulher à sobrevivência da espécie, nós podemos ser espertas e usar isto para proveito próprio. Ok, vou ter um projeto difícil, vou ter uma conversa difícil, é aqui, quero mudar o meu quarto, sei lá, quero mudar a minha casa, ok, vamos planear para aqui, porque é quando estamos a conseguir renovar energias, acordamos mais bem dispostas, mais repousadas, é aqui. Portanto, é quando começa a aparecer o estrogénio, não é? E que em termos práticos é quando começamos a ver o muco cervical, se bem que isto agora era preciso mais umas 6 consultas para se perceber bem, pronto. Exato. Depois, mais 6 episódios. Exato. Portanto, o estrogénio atinge um pico e a ovulação dá-se no dia a seguir. Assim que se dá a ovulação, aliás, portanto, a ovulação é no dia a seguir ao pico do estrogénio, no dia da ovulação já o estrogénio está a baixar, já nós estamos a ir abaixo. Portanto, já se nota o desligar. Pronto. Depois, a seguir à ovulação, começa a ser produzida a progesterona. E porquê a progesterona? É progestação, portanto, é a hormona que vai fazer a caminha. Na primeira fase, estamos a preparar a saída do óvulo. Na segunda fase, estamos a preparar a caminha para receber o embrião, não é? Para a implantação. A progesterona, quando começa a baixar, porque a progesterona vai ativar um antidepressivo natural, vai promover o relaxamento, o sono. Quando ela começa a baixar, é quando o mundo começa a ficar mais escuro. Pronto, porque a progesterona, que nos deixava muito relaxadas, começa depois aqui a baixar e a provocar já mais irritação, a barriga inchada, as borbulhas. Pronto. É engraçado, por acaso, na altura, na fase TPM, muitas das vezes o que me acontece também é mais sono. Pois, exatamente. E tem a ver com isso. E porquê? É a progesterona tentar colocar a mulher num estado que não prejudique o embrião que possa existir. Pode não haver embrião nenhum, mas podemos estar nos primeiros dias do embrião. Então vamos cá para lá dormir descansadinha, que é para ele conseguir crescer ali descansado e não com pico de stress. Pronto. Ou seja, o corpo está sempre... Nós funcionamos muito como no tempo das cavernas. O que interessava era sobreviver, portanto, estamos a fugir de um leão, temos de sobreviver, é sobrevivência pessoal. Se estamos bem em termos de sobrevivência pessoal, é a sobrevivência da espécie, não é? Pronto, portanto, está sempre preparar um óvulo, preparar a caminha, não há bebê, bom, vamos reiniciar. Portanto, a menstruação é sempre um reinício, não é? Eu até digo nas escolas a brincar com os adolescentes, vocês quando sentirem a pior pessoa do mundo, super deprimidas, vocês lembrem-se do vosso útero, ele nunca desiste. Bora lá, foi agora? Não foi. Bora lá, foi agora? Não foi. Sempre. Todos os ciclos não desistem, é incrível, não é? Podia simplesmente, esta não quer engravidar. Não, mas está sempre outra vez a criar uma nova possibilidade. Uma nova oportunidade. É incrível. É acho que um dos maiores mitos existe aqui outra grande diferença entre os homens e as mulheres também, entre os espermatozoides que estão sempre a ser produzidos, não é? E os óvulos que nós já nascemos com os nossos óvulos todos contadinhos, e as pessoas não sabem isso. Mas descobriu-se agora há uns 2-3 anos que as mamíferas são capazes de produzir óvulos novos. Portanto, nós não estamos reféns, isto é uma super notícia, nós não estamos reféns dos óvulos com que nascemos. Nós nascemos com cerca de 400 mil óvulos. Uma coisa fascinante que eu nunca consegui perceber muito bem, mas lá está a evolução a de explicar, os fetos femininos, não é? Os bebés femininos, do sexo feminino, mesmo antes de nascer, têm 2 milhões de óvulos nos ovários. E quando nascemos, temos 400 mil. Não sei se foi de género, não vale a pena ela ter tantos, porque não vai ter assim tantos filhos. Houve ali um decréscimo a certa altura que se percebeu que, pronto, que as mulheres não iam ter 100 filhos, de certeza, não é? Não sei, mas pronto, nascemos com 400 mil óvulos e depois vamos libertando ao longo da vida e conseguimos produzir óvulos novos, não se sabe ainda em que quantidade, e chegamos à menopausa ainda com óvulos. Portanto, os ovários não são tipo uma caixinha com bolinhas lá dentro que acabou. Não é? Não, nós vamos renovando alguns e quando chegamos à menopausa ainda há óvulos, mas o cérebro decide, não, agora já estou cansado, já não apetece ser casinha para ninguém. Pronto, e isso também é um dos temas que nós temos em mente, mais para a frente, que essa altura também é muito desafiante e acompanho muitas mulheres nessa fase, então
E para os homens também é super importante conseguirem entender as suas mulheres nessa altura, porque Mas puxando a brasa à minha sardinha, é agora na fase fértil que se prepara a menopausa. Por exemplo, a questão de, não falando agora em termos de emoções, mas a questão da osteoporose, a questão da diabetes. Muitas vezes pode ser porque não se tratou uma síndrome de ovários poliquísticos ou, por exemplo, a pílula que vai quebrar este funcionamento que eu acabei de explicar. Se o estrogênio, quando está elevado, o tecido ósseo está a ser produzido em maior quantidade, se baixamos isto tudo com a pílula, podemos estar a provocar aqui um fator de risco para a osteoporose. Claro que, como dizias há pouco... Estamos a mascarar também, não é? No fundo. E os fatores estão lá, não é? Se calhar aparece uma diabetes porque havia qualquer coisa antes, mas se tratarmos agora, depois talvez tenhamos uma menopausa mais saudável. É sempre essa a nossa... A menopausa começa-se a preparar na menarca. Por isso é muito mais cedo do que aquilo que nós pensávamos. No fundo, tudo isto bate sempre aqui com o conhecimento da mulher e com respeito. Sim, com respeito pelo funcionamento natural. Agora, o funcionamento natural não é sofrer com dores menstruais, não é sofrer com TPM severa, é tratar os problemas enquanto temos ciclos. O normal, por exemplo, é ter ciclos até 38 dias. Uma mulher que tenha constantemente ciclos de 40 a 60 não é normal. Temos de tratar isso. E é agora que se trata. E não é com a pílula, porque a pílula não vai tratar, vai parar o ciclo, não é? É diferente. No fundo, por exemplo, qual é aqui a diferença entre uma pílula onde existe uma pausa e onde existe ali uma hemorragia, mas que não é menstruação, não é? E uma pílula contínua? Nenhuma. Na realidade, nós não precisamos daquela pausa para nada. Aquela pausa foi criada para convencer as mulheres a fazer a pílula porque havia um efeito de mímica, não é? Placebo, vá. Faz-te conta que isto é uma menstruação, mas não é menstruação nenhuma. A mulher pode fazer a pílula contínua. É igual uma pílula com pausa ou fazer a pílula combinada contínua. E se algum profissional de saúde discordar, depois pode pôr nos comentários. Mas é a mesma coisa, portanto, não é uma hemorragia de privação que vai fazer o ciclo menstrual, não é? A menstruação verdadeira é resposta a uma ovulação. Com a pílula está tudo muito baixinho, não é? E eu falo desta maneira, mas quero deixar claro que o meu principal objetivo é dar uma escolha às pessoas. Se alguém chegar ao pé de mim e disser, não, mas eu quero mesmo é uma pílula, pronto, eu não prescrevo, até porque não sou médico, não é? Mas eu acho que acima de tudo a mulher deve ter opções de escolha para escolher em consciência e em liberdade. E não é isso que eu tenho visto. De todos os profissionais de saúde, não é? De enfermeiros também, toma lá a pílula e leva a caixa e sem as pessoas. Também não conhecem as outras opções. Eu também não aprendi na faculdade, na escola muitas de enfermagem. Vezes eu acho que se banaliza muito, não é? Os próprios efeitos adversos, porque no fundo é um medicamento, não é? É um medicamento, sim. Que está a ser tomado diariamente e que um bocado quase à semelhança de um protetor gástrico. Sim. Que eu sou totalmente contra, que é, eu tenho uma dor no estômago, então o que é que o médico faz? Olha, toma aqui o omeprazol, não é? Exato, eu tenho flatulência, vou tomar Aerom. Exatamente, em vez de melhorar a minha alimentação e perceber quais é que são os alimentos que me fazem mal, porque efetivamente eles estão a criar uma inflamação no meu organismo, então eu tenho que entender e parar essa inflamação. Porque mais tarde, obviamente, isto traz consequências, não é? Porque estamos aqui só a mascarar aquilo que é um problema. Por isso é que eu acho que... preciso dar o passo, dar o passo. E depois, ainda ontem recebi a mensagem de uma das minhas novas clientes no seguimento de outro podcast e ela dizia, Vanessa, estou outra. Obrigada. Porque depois de facto, sim, depois de parar a pílula que se sentiu muito melhor. Pronto. É muito engraçado. Muitos homens dizem que não sabem lidar com esta altura e com esta fase de TPM. Que conselhos é que poderias dar aos homens para... Dizer-lhes que nós também não sabemos lidar com o desejo sexual diário deles. Portanto, eu acho que acima de tudo é preciso haver aqui um esforço das duas partes. Ou seja, a mulher conhecer-se a si própria e... Espera, eu estou naquela fase, ou seja, ter um bocadinho noção que o filtro está um bocado mais baixo, não é? Então, se o filtro está um bocadinho mais baixo, eu que me conheço bem, não. Então, há coisas que não vou fazer nesta fase. Eu digo mesmo aos maridos, vocês sejam espertos, têm conversas difíceis para ter. Aliás, há aquela da moto, não sei se alguma vez te contei aquela da moto, que ele queria comprar uma moto. Vanessa, conta-me lá quando é que ela está mais bem disposta, ele olhar para o gráfico, não é?
É porque eu queria comprar uma moto, ela nunca me deixa. Como é que é? Eu assim, olha, quando começa a aparecer o muco cervical, é quando está o estrogênio a subir, é a melhor fase. Depois veio ele dizer, consegui, a conversa correu super bem, só não posso é ter acidentes. E tem-se portado muito bem, que já foi para há 7 ou 8 anos. Mas olha, correu muito melhor. Agora, não estás bem a ver, quando eu venho do trabalho ali na fase pré-menstrual, eu não posso chegar 10 minutos atrasado do trabalho. E depois diz assim, de uma forma muito bonita, não é? É, amar a minha mulher é vir a horas do trabalho. Tão bom. Ou seja, é rodar isto para conhecê-la, adaptar-me a ela, não é? Uma vez estava no aeroporto e estava uma senhora, uma segurança muito mal disposta, e vira-se um senhor para o outro e diz, está nos dias, deve estar com a menstruação. E eu viro-me para eles e digo, é antes. Porque não é na menstruação que nós ficamos péssimas. Se bem que em algumas mulheres pode ser até ao 3º dia menstrual. Okay. A síndrome pré-menstrual pode estender-se até 3 dias já durante a menstruação. Pronto. Mas como lidar com isto? A mulher conhecer-se a si própria e diminuir as situações em que pode haver conflitos, o homem amá-la na sua irritabilidade também, porque nós amamos o pacote. O pacote todo, não é? Exatamente. Pronto. Falaste aqui de uma parte muito importante também, que é a diferença entre o desejo sexual do homem e a diferença entre o desejo sexual da mulher, porque efetivamente é bastante diferente e às vezes isto também pode ser um ponto de clivagem entre os casais, não é? Sim, porque quando falamos da diferença entre sexos, normalmente é sempre este o tema da TPM, não é? Que é como é que o homem vai lidar com a mulher e como é que a mulher vai lidar com o homem. O homem tem de lidar com as diferentes variações. O homem tem de lidar com, por exemplo, a mulher mudar de ideias. Olha, obrigada, porque é que será que mudamos de ideias tantas vezes? Até nós temos de ser compassivas connosco próprias, não é? Agora, nós também temos aqui uma responsabilidade acrescida, que é, coitados, eles têm a testosterona muito alta todos os dias e nós, em vez de, ele só pensa nisso. Não, é que de facto a relação sexual, não é? Tem um impacto e tem uma importância superior, e não é assim em todos os casais. Há mulheres taradonas e os gajos, bem, pronto, enfim. Como e também há fases, não é? Até porque eu acho que nós mulheres somos muito afetadas com as coisas à volta, não é? Ou seja, uma mulher tem que ter um momento e tem que estar tudo bem e não pode estar a pensar nas coisas à volta e não pode, porque há momentos em que pronto, ok, tipo, é agora, mas eu tenho ali a louça para arrumar, ou tenho um projeto para terminar. Eles não são assim, eles são muito mais animalescos, não é? E tem a caixa do nada, não é? Portanto, eu costumo ouvir muitas vezes que eu estou sempre pronto. Pois cientificamente, ou biologicamente, melhor dizendo, se um homem tiver com as hormonas no lugar, quer ter relações sexuais de 3 em 3 dias. Esta é a média. Ok. A mulher é uma vez por mês, que é quando o estrogênio está elevado. Agora, claro que podemos ter relações sexuais muito mais vezes e podemos ter uma relação sexual extremamente melhor na fase do estrogênio baixo do que com o estrogênio alto. No outro dia recebi uma reclamação numa mensagem do Instagram a dizer: o que é isso, menina, de quando não se ovula não se tem desejo sexual? Eu já tenho 60 anos, tenho desejo e relações sexuais e muito boas. Eu, claro, calma, não estava a meter-me na cama com ninguém, mas biologicamente é assim que acontece. Claro que não somos só hormonas, pronto. Mas o que é então exigido do nosso lado? É também compreendê-los nesta fertilidade diária, é também dar-lhes um bocadinho o desconto, é também às vezes, eu não sou a favor de fazer favores a ninguém, nem ser, desculpa a expressão, violadas na sua própria relação, que devia ser de refúgio e de conforto. Mas usar o jeitinho não me choca tanto, não é? Porque ele se calhar também não quer ir connosco para as compras e nós já vamos no 10º vestido e chateadas porque estamos mais gordas e afinal é preciso o M em vez do S ou o L em vez do M, o que seja. E nós também às vezes nos podemos predispor. Pronto, olha, vamos desligar da louça que fica para lavar, amanhã lavamos os dois, não é? E mais uma vez, eu acho que toca aqui outra vez na comunicação, não é? Porque a verdade é que a mulher até pode não estar totalmente disponível, mas entretanto o momento proporciona. Se ele fez uma surpresa, ou preparou qualquer coisa, ou pôs uma música, e então a mulher de repente, ok, afinal isto proporciona aqui um momento. Sim. Então eu acho que também é muito importante haver não só esta comunicação para perceber, ok, tipo, se te esforçares um bocadinho mais, vamos lá. Exatamente, sim. Como também, hoje não dá mesmo, e está tudo bem. Sim. E porquê que isto também acontece? É muito natural numa fase inicial da relação,
Ou noutro fenómeno que é de férias, não é? Eu acho que de férias corre sempre tudo bem, lá está, porque não existe preocupações. Se não forem de férias com a família e ficarem na mesma casa. Exato. Então agora sou super contra os casais a tentarem engravidar. Olho para o gráfico e não tiveram relações sexuais na fase fértil. E eu, então aqui não. Não, fomos de férias com os nossos pais ou com os pais dela. Eu, acabou-se, está proibido. Eu vou prescrever aqui prescrição de enfermagem. Não podem ir de férias com a família, que as paredes eram muito finas. Chorei a rir, eu, não dá. Eles, por acaso, graças a Deus, já engravidaram agora no ciclo seguinte, mas não vão de férias com a família enquanto estão a tentar engravidar. Mas acontece muito frequentemente, que é, ao início, as relações sexuais serem muito mais... exato. E porquê que... ou seja, porquê que isso acontece e porquê que depois, com o tempo... Quer dizer, as pessoas acabam por também, psicologicamente, achar... Está ali quando eu quiser, não é? Pois, ou seja, sim, acho que é um bocado um erro humano. Uma falha nossa de, se eu não quiser hoje, amanhã também lá está. Sim, eu ando a escrever umas dicas para uma relação duradoura e uma das dicas é não tomar o outro por garantido. Eu tenho sempre de estar em fase de conquista, porque se já está garantido, é o primeiro passo para a coisa não correr bem. Portanto, é estarmos sempre a reconquistar-nos, e nos dias de hoje, acho que é a melhor lição, mesmo para os dias que estamos a passar e para a quantidade de divórcios que existem, de que nada é garantido. Isto 90%. É uma construção diária. Sim. E na questão da relação sexual eu noto muito também que é uma escola de vida, eu acho que principalmente para o homem, mas para a mulher também nesta aceitação das diferenças, não é? Então, o homem está sempre pronto e por ele, bora lá, não é? Mas ele vai ter de aprender o ritmo da mulher, ou seja, tem de prepará-la, tem de ser paciente, porque é que normalmente depois o orgasmo feminino é a seguir ao orgasmo masculino, que não é sempre, e eu até sou a favor que se lute muito por um orgasmo simultâneo. Não tem de ser para ser bom, mas pelo menos que o homem depois se esforce por haver também orgasmo feminino. Eu acho que é um bocadinho a natureza a moldar os homens. Tens de ser paciente, ou seja, nós temos de dar um bocadinho o jeitinho quando eventualmente não estávamos para aí viradas. Portanto, temos de também ceder, porque nós queremos controlar tudo e ter sempre a razão. E temos de aprender a ceder. E eles têm de aprender a esforçar-se, a preparar, por exemplo, preparar e terminar, não é? Portanto, eu acho que toda a interação da relação sexual é uma grande escola. E esta escola também estamos sempre a conquistar o outro não está garantido. Acho que é a receita. Pronto, uma das receitas. Sem dúvida. Há alguma coisa que as mulheres, voltando aqui um bocadinho à parte da TPM novamente, que as mulheres podem fazer para reduzir os sintomas de TPM e melhorar? Sim, então, monitorizar o ciclo para perceber se há alguma alteração ou não, porque pode haver mesmo uma ovulação deficitária, um estrogênio baixo, e isso também vai ter impacto depois na fase seguinte, porque isto está tudo muito pescadinha, não é? De rabo na boca, portanto está tudo muito relacionado uma coisa com a outra. Há suplementos naturais. Agora, até um bocadinho antes disso, estilos de vida saudáveis, boa alimentação, exercício físico 2h30 por semana. Só isto faz milagres. É verdade. Que são milagres naturais. É só respeitar como o corpo funciona, não é? Pronto. Muita alimentação, muito cuidado com a alimentação hoje em dia, e saberias falar melhor que eu. Nós comemos comida, como é que diz uma... comemos plástico em forma de comida. Sem dúvida. Pronto. Mesmo. E ter atenção com as coisas que andamos a comer. Desempacotar menos, não é? Pronto, e depois, olha, até é mais ecológico, porque eu sou do tempo que ia à mercearia com o saquinho de pano para ir buscar feijões. É muito engraçado, porque eu conheço o meu ciclo e existem meses em que, se eventualmente o meu estilo de vida tiver sido pior, ou porque tive mais festas, ou nesse mês eu tenho muito mais dores menstruais. Sim. Em meses em que eu estou muito mais organizada, muito mais metódica e bebo mais água, pratico mais exercício físico, são meses em que o ciclo é muito mais tranquilo, claro. São muito mais... porque é um indicador. Tem menos sintomas. É um indicador. Sim. Existem vários micronutrientes que são essenciais nesta fase, e até existem já hoje em dia alguma evidência científica que podemos ir utilizando os nutrientes conforme as alterações do ciclo também. Sim, mas essencialmente, por exemplo, na fase TPM, normalmente existe aqui uma predisposição para comermos mais e para termos mais apetite para doces. Pois sim, que era o que devíamos reduzir, o açúcar. Exatamente, que era aquilo que devíamos reduzir. Agora também é verdade que isto também tem que ser criada aqui uma relação tranquila de, por exemplo,
apetece-nos mais chocolate, acontece muito frequentemente. Sim. O chocolate também tem um ácido gordo, não é? Ótimo, que tem antioxidantes. O cacau, não é o chocolate, é o cacau. O cacau, exatamente. E que também pode ser aqui interessante, ou seja, se me apetece o chocolate, se for de maior porcentagem de cacau, melhor. E se eu aprender a dosear e a equilibrar, também não tem mal nenhum. Se me confortar naquela fase, está tudo certo. Sim. E depois eu continuo os meus hábitos saudáveis. Portanto... Sim, e distinguir, e quando nós estamos a comer bem, o corpo não vai ter estes cravings de almofada emocional, de quase para compensar aqui uma lacuna. É um desejo natural de eu agora preciso de mais ferro, eu agora preciso de mais hidratos de carbono, o que seja. Portanto, o próprio corpo vai pedindo de uma forma saudável e não de craving, não é? E aceitar isso, está tudo bem. Sim, é uma fase em que eu preciso de mais hidratos, está tudo bem. Sim. É uma fase em que existem alterações na balança e é normal, porque existe mais retenção de líquido. Pois, exatamente. Sim, eu vi ontem um vídeo, por acaso, muito curioso, em que supostamente, acho que é o ovário, corrijo-me se eu estiver errada, que altera nesta fase e tipo incha. Basicamente ela utilizava uma tangerina para demonstrar que ao longo do ciclo ele está assim e que depois ao longo da fase pré-menstrual e menstrual está tipo do tamanho de uma laranja. E que então era normal... Aí já não domino tão bem. Agora, todo o corpo vai reter líquidos e vai inchar. Agora, mais ou menos, não é? Há mulheres que notam na aliança ou que notam no cinto, o que seja. Há mulheres que engordam 2 quilos. Engordam, entre aspas, não é? Que aumentam 2 quilos de peso, que é só líquidos, e depois, quando aparece a menstruação, vão esses 2 quilos ao ar. Não é? É de 200 gramas a 2 quilos. É mesmo uma grande diferença. Mas há um suplemento que é muito interessante para a retenção de líquidos, particularmente para a tensão mamária, que é óleo de onagra. Faz mesmo diferença. Tomar ali uns meses e depois passa aquela retenção, lá o corpo se reorienta na sua gestão de líquidos e a tensão mamária passa mesmo. A tensão mamária mais patológica, não é? Pronto, portanto, esse eu recomendo claramente. Os outros têm de marcar consulta para saber mais. Claro. Ou perguntar às nutricionistas. Quais são os maiores desafios da tua experiência para os casais quando se trata de lidar com estas diferenças hormonais? Eu acho que é o primeiro, o autoconhecimento. Há muita gente que não quer conhecer-se a si próprio, que não quer aceitar-se a si próprio, porque para eu me amar tenho de me aceitar, para me aceitar tenho de me conhecer, para me conhecer tenho de mexer em feridas. E é um percurso... Dói, não é? Dói, e muitas das vezes dói. Eu acho que existe aqui uma tendência do ser humano de fugir à dor. Sim. Que é um mecanismo de sobrevivência. E quem faz psicoterapia entende que temos de enfrentar a dor. Dói muito. Estou arrepiada só de pensar, sim. Dói mesmo muito, mas depois a seguir... Ai, mas é tão bom. É tão bom. É como um caminho muito duro e que chegamos a uma praia maravilhosa com água quentinha, portanto sim, vale mesmo a pena, portanto, autoconhecimento. Aliás, eu acho que nós nem devíamos partir para uma relação sem ter tratado estas feridas primeiro, e não devíamos ponderar trazer um ser novo ao mundo sem termos tratado as feridas pessoais e as feridas dos dois. Porque um filho não é um direito, não é? É um dom. É eu cuido, eu te amo-te tanto e o nosso amor é tão grande que até criou uma pessoa nova. O que sobrou de nós criou uma pessoa nova porque nós os dois estamos bem, porque o solo está bem, a árvore deu frutos, não é? Não é à força, entre aspas, pronto. Apesar de eu respeito muito, muito o desespero dessa fase. Nós temos um mecanismo, um método, dentro do método, que se chama SPICE, que é o acrónimo para as 5 dimensões da relação sexual. Eu ainda gosto mais das 5 linguagens do amor, mas no caso do Fertility Care usamos as 5 dimensões. E isto é em inglês, não é? Portanto, S de espiritual, P de físico, I de intelectual, C de criativo ou comunicativo e E de emocional. Então o objetivo é o casal ir descobrindo, ir desenvolvendo estas 5 dimensões. Lá está, primeiro em si próprio e depois um com o outro. Olha, eu sinto-me amada emocionalmente quando tu não sei o quê. Eu sinto-me amada intelectualmente quando dizes que eu sou inteligente, ou quando pedes para fazer um Excel, ou quando pedes, sei lá, quando vamos fazer um podcast e temos de descobrir coisas novas sobre tecnologia, o que seja. Portanto, vamos desenvolvendo estas 5 dimensões e sinto que isso tem mesmo muito impacto nos nossos casais. Sim. Portanto, eu diria que é assim o método para fazer face aos desafios. No fundo, são aqui a encaminhar também o casal a comunicar melhor entre si, não é? Porque... Conversadores. Exatamente. Sim. Completamente. Que com os dias frenéticos que hoje em dia temos, eu acho que muitas das vezes os casais não param
não se sentam para falar, não param. E sabes que eu acho que é mesmo também mais agravado pelo estilo de vida português. Eu tive um mês nos Estados Unidos a estagiar num hospital mesmo que tem o Fertility Care, num departamento do Fertility Care. E eu fiquei em choque. As pessoas saem às 4, 5 da tarde. Havia de género, uma reunião hoje às 7 horas. E eu, reuniões às 7 horas? Em Portugal as reuniões são todas às 9, 9 e meia, não é? E eu, reuniões às 7 quer dizer que eles saem. E depois comecei a perceber que saía tudo às 4, 5 da tarde. Isto tem que ter impacto na dinâmica familiar. Portanto, vão buscar os filhos muito mais cedo, chegam a casa muito mais cedo, não é? Eu lembro-me de um casal que está a tentar engravidar e que ela dizia, ele é engenheiro e chega a casa tipo às 9 da noite, 8 da noite. Então estava basicamente, eu parecia uma mãezinha a ralhar com ele a dizer... Não pode ser. Amar a mulher é chegar mais cedo, por favor, tem de chegar mais cedo. Sabes que há uma coisa que nós fazemos os dois, que é, e por isso é que o podcast saiu a 24, porque nós começámos a namorar a 24, casámos a 24. E todos os 24 nós tentamos ao jantar, ou almoçar, ou fazer um resumo daquilo que foi o nosso mês. E mesmo que não seja a 24, porque temos qualquer coisa, trocamos para outro dia. Já houve 24 incríveis e já houve 24 extremamente dolorosos em que tocámos em coisas que tínhamos que limar e ajustar. Então é mesmo engraçado porque nós não abrimos mão desses 24. E os outros, exatamente. Os bons não existiriam sem os maus. Sem dúvida, sim. E já estamos há 4 anos juntos, não é há muito tempo, mas já nos conhecemos mais tarde. Só faltam 20 para os 24. Exatamente. Já nos conhecemos numa fase também mais tardia, que eu acho que isso foi ótimo para em termos de amadurecimento. Mas no fundo eu acho que é isso que molda muito também aquilo que nós queremos construir, que é esta parte da comunicação, por mais dura que às vezes seja, que às vezes é muito complicada, mas que é super proveitosa. É essencial. Não há relação sem comunicação. É mesmo. E mais importante do que tudo podemos ter problemas em casa ou podemos estar com alguma coisa para trabalhar os dois ou com algum desafio os dois, mas quando estamos cá fora estamos bem. E aquilo que diz agora, não abrimos mão do 24, isso é tão importante. Eu no outro dia li alguém, tipo um CEO não sei do quê, de uma coisa qualquer conhecida, que dizia, eu e a minha mulher vamos no dia X e nunca abrimos mão disso, ao longo de, 15 anos ou 20 anos, nunca abrimos mão disso, e é mesmo essencial. E principalmente se começar a surgir filhos, ainda é mais essencial. Portanto, aquele dia é o dia do casal, porque sem o casal não vai existir mais nada. E lutarem muito, lá está, é a tal questão, se fosse o namoro nós não abrimos mão daquele dia, então fazer o mesmo dentro da relação, porque nós continuamos a namorar na mesma e a conquistar-nos diariamente. Eu acho que a geração passada também passou muito por isso, que eu espero que a nossa não passe, porque já existe mais conhecimento e mais aprendizagem, que é a partir do momento em que os filhos surgiram, principalmente as mulheres, dedicaram-se totalmente aos filhos e os maridos ficaram entre os filhos, não é? E depois quando os filhos saem de casa, às vezes eles não sabem descobrir o caminho, o ninho vazio, não é? Exatamente, e não sabem o que é aquilo entre os dois, ou seja, entre os dois não foi mantido, pronto, então acho que é muito importante, e eu conheço vários casais da minha geração que já têm filhos, que tentam sempre manter esse momento a dois, ou seja, o filho pode ficar nos avós e eles vão de férias e está tudo bem. E os avós ficam muito felizes. Exatamente, os avós vão adorar e têm o tempo para eles, ou seja, antes de serem pais, eles eram namorados. E não é egoísta. É muito importante ficar claro. Eu sou muito a favor, quando são bebés, acho mesmo que a mãe não se devia ausentar mais 2 horas daquele bebé, porque aquele bebé merece a mãe. Mas o casal precisa de estar junto, e quando já for, a criança um bocadinho mais velha, não é egoísta irem os dois sozinhos e ficar a criança com alguém. Não é egoísmo, é essencial para aquela criança também. Porque se os pais não tiverem um divórcio, quem é que sofre mais? Não é só o casal, os filhos sofrem horrores, não é? Dúvida, Portanto, não é egoísmo, é mesmo completamente essencial. Deixa-me só contar uma coisa muito gira, que eu acho que isto ainda não é muito conhecido, e que tem muito a ver com esta questão das hormonas também, que é no pós-parto. Então, uma estratégia brutal que eu aprendi agora. Então, quando o bebê nasce, deve ser logo colocado em pele a pele com a mãe. Mas também deve estar em pele a pele com o pai pelo menos 1 hora. O que é que isso vai fazer? Portanto, depois de já ter estado com a mãe, não é? Primeiro é sempre, até porque vai mamar e tudo, O contacto pele a pele com o pai vai fazer com que a testosterona deixe, com que o homem se torne mais maternal,
se foque mais no bebê, não tenha tantos ciúmes de ela agora já não me liga nenhuma porque só liga ao bebê, porque ele também vai estar concentrado no bebê. E outra coisa super importante, quando há um parto, não é? A mulher não está propriamente muito interessada naquelas primeiras semanas em ter relações sexuais. Então, como esta testosterona vai baixar por contacto com o bebê, o homem vai lidar muito melhor com o desejo e vai também ter menos desejo sexual e vai lidar melhor com essa altura. Depois, passado ali 6 semanas, por aí, se entretanto a mulher já estiver interessada, à vontade. Mas isto vai ajudá-lo imenso a gerir aquelas primeiras semanas. Portanto, fica o truque, contacto pele a pele. Sim, porque é muito frequente também, e eu acho que dá também para um episódio que é o papel do marido num pós-parto, porque eles muitas das vezes acabam por ser também muito esquecidos, não é? E ficam perdidos. Em vez de ficarem perdidos, dediquem-se e está tudo bem. Concentrem-se também no bebê, porque vão ajudar muito certamente. Tão bom. Mesmo. Olha, agora vamos para uma parte mais prática. Já falámos aqui um bocadinho sobre isto tudo. Pronto, vamos passar para um segmento mais leve e mais divertido. Qual é o maior mito sobre hormonas que já ouviste? O maior mito sobre hormonas, eu acho que talvez a ideia mais errada que eu me apercebo é mesmo a falta de conhecimento, é que não dá para perceber a mulher, que não há qualquer estabilidade na mulher, porque não se percebe isto, não é? Não tenho assim propriamente uma coisa engraçada para partilhar, mas não dá para perceber, aquilo é uma loucura. Não, isto é muito organizadinho no meio da montanha russa, há aqui muita organização. Há uns picos sempre ali muito bem definidos e é possível compreender, e é possível adaptar-nos a isto. Portanto, eu diria, mas o meu cérebro, entretanto, se lembrar assim de alguma história engraçada, eu já te digo. Sim, e se calhar também o que a mulher não quer ter relações sexuais se não for na fase fértil. O estudo que foi feito nos Estados Unidos, que eu acho que não é o que acontece em Portugal, não é isso que eu vejo em consulta, é que só 20% das mulheres é que têm mais desejo sexual na fase do estrogénio alto. Que 20% têm muito mais desejo sexual imediatamente antes da menstruação e 20% têm muito desejo logo imediatamente a seguir à menstruação. Que antropologicamente ou biologicamente não faz assim muito sentido para a sobrevivência da espécie. Pronto. Eu o que vejo, pelo menos que as minhas clientes me contam, nunca fiz um estudo, é que têm mais desejo, principalmente as que estão a evitar uma gravidez. Bolas, Vanessa, mesmo na fase em que me apetece mais é que não pode ser. E eu digo, pois, porque aí é que era natural, não é? Isto é a natureza, mas na outra fase eu acho que ainda vai ser melhor porque vai ter de haver esforço das duas partes. E, portanto, pode ser uma relação sexual maravilhosa. E este lidar com o desejo também nos faz crescer, porque eu não tenho de ter tudo o que eu quero e isto também nos faz amadurecer, não é? E eu vejo muito amadurecimento nos casais no lidar com agora não podia ser e tu estás linda, não é? Porque a mulher até fica mais bonita, fica mais simétrica na fase fértil, é impressionante. Eu tenho maridos a chegar a casa e dizer... Vanessa, eu entro em casa e há um cheiro diferente. Eu sei que ela está na fase fértil, não sei explicar, mas... E outro muito engraçado dizia assim, a ovulação foi ontem. E eu, de onde é que vem essa convicção toda? Digo-te, tenho a certeza que a ovulação foi ontem, porque ela ontem estava-me a lioa e hoje não me liga nenhuma. Portanto, as minhas mulheres têm mais desejo na fase fértil. Mas, de facto, há este estudo que diz que não, que é só 20%. Pronto. Okay. Quer dizer, isto é o contrário do mito. Não, mas é o esclarecimento do mito, sim. Se tivesses que explicar a TPM como uma metáfora, qual seria? Uou. Oh, Deus. Teria de pensar um bocadinho mais sobre isso, mas talvez uma estrada com buracos no meio, em que vamos muito bem, não estávamos à espera que aqueles buracos aparecessem ali e de repente aparecem e nós não sabemos lidar muito bem connosco quando os pés não estão em chão. Talvez uma ponta a abanar, mas não sei, não estou agora a ser criativa. Estou na fase menstrual, portanto não estou criativa. A estrada com buracos parece-me bem. Pronto. E por último, queria trazer aqui um tema sobre uma nova bruma que foi lançada no mercado. Uma bruma que é para ser utilizada na vagina e que não altera o pH da vagina. Isto é o que a bruma promete. E gostava de saber aqui a tua opinião sobre este pipi de uma pessoa muito conhecida que lançou atualmente este produto no mercado.
Bem, quanto ao pipi da pessoa, nunca ouvi, portanto não posso opinar. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse tema é que não suporto quando se chamam outros nomes aos órgãos genitais, porque nós não dizemos a bombinha do sangue para nomear o coração ou os chaquinhos com ar para nomear os pulmões. Portanto, acho mesmo que temos de aprender a dizer vagina e vulva com L e pênis. E está tudo bem. Claro. Não é preciso nem nomes feios, nem nomes de ai, não se pode falar sobre isso. Não, temos de falar sobre estas coisas, por amor de Deus. Portanto, irritam-me profundamente estes eufemismos. Pronto. E depois, isto bate com a história do marido ter dito que sentia um cheiro diferente da casa, não necessariamente o cheiro da vagina, se bem que o cheiro muda. Não vai gostar deste tipo. Exato. Ele dizia que havia qualquer coisa diferente que tem muito a ver com as feromonas, porque nós emitimos umas substâncias olfativas que não têm necessariamente de ser relacionadas com o cheiro da vagina. É assim no reino animal, não é? Nós exatamente, o cio. Exatamente, exatamente, sim. Então, eu reagi muito fortemente quando vi isso, quando ouvi falar sobre isso, porque portanto, a vagina tem de facto um cheiro particular, não é? Que se percebe. Portanto, a vagina é o canal, a vulva é o que está cá fora. A vagina é um canal interno com uma mucosa, ok? Portanto, vai ter um cheiro particular, sui generis, que muda de mulher para mulher, e que é muito importante que a mulher conheça o seu cheiro natural até ao longo do ciclo, porque na fase fértil nós notamos uma mudança no odor, porque o pH vai mudar. Portanto, quando diz aí que respeito ao pH, eu gostava de saber qual pH, que pH, porque o nosso pH normalmente está a 4,5 e na fase fértil só para 5,5 para poder permitir a sobrevivência dos espermatozoides que são alcalinos. Portanto, isto está tudo muito bem feitinho, não é? Ok, então se muda 1 de pH é imenso, não é? Uma mulher que conhece muito bem, olha, estou na fase fértil, claramente o odor está diferente. Eu não estou a dizer que eu amo o odor da minha vagina. Se for preciso também ponho um pensinho. Eu não sou muito a favor dos pensinhos, mas eles agora até são bastante premiáveis, pronto. Mas se for preciso tomar banho a meio do dia, ou se for preciso tomar um banho de manhã e um banho à noite, o que seja, não é assim propriamente uma cena super agradável, mas eu acho que é muito importante termos consciência do cheiro e da mudança de cheiro para depois também percebermos as diferenças quando houver uma infecção. Quando houver não uma infecção, mas uma alteração do microbioma. Ok, há aqui qualquer coisa a mudar. Se calhar tenho de fazer um probiótico, se calhar tenho de ir investigar se tenho uma infecção ou não. Portanto, esta coisa de estar a disfarçar coisas que são naturais, e se calhar agora em conversa também alguém podia dizer, então porquê é que usas desodorizante? Pois, não sei, mas se calhar também uso um desodorizante que vai respeitar a forma como o meu corpo funciona, sem alumínio, o que seja, não é? Agora, irrita-me que no passado tantos homens tenham feito dinheiro à custa do corpo da mulher e agora haja uma mulher a fazer dinheiro também com o corpo da mulher, quer dizer, deixem a vagina em paz. Mais importante do que tudo é higienizá-la bem, não é? Lavar com água. Olha, e uma coisa que se calhar não se sabe muito bem é como cuidar da vagina. E depois até podemos pôr um link na descrição de um estudo que saiu há pouco tempo. Então é preciso lavar com água, não se deve lavar mais do que 2-3 minutos, ok? O duche é diferente porque não está a cair propriamente em cima, não é? Mas se for uma higiene íntima, portanto, lavar é preciso algum tipo de detergente, não é só com água, porque há detritos que se vão acumulando e que é preciso mesmo retirar esses detritos, mas uma coisa que respeite, lá está, o pH da mucosa. E, portanto, eu diria, nós normalmente recomendamos sabão de seda, passa a publicidade da marca Casulo, que é difícil de encontrar, está na net, mas também se encontra nas drogarias. E é o que eu tenho percebido que é mais respeitador. Porque quando se muda, por exemplo, para um detergente que já faz muito mais espuma, ou um detergente, e aquele até faz alguma espuma, mas eu tenho mulheres a dizer, estou a sentir muito mais comichão e muita irritação desde que mudei de gel duche. Ok, então voltar atrás e nós próprios também conhecermos o que é que se dá melhor com o nosso corpo, o que é que o nosso corpo se dá melhor. Pronto. Portanto, lavar com água, no máximo 2-3 minutos, pode ser 2 a 3 lavagens por dia, mais que isso não. Também não parece que haja gente às vezes há malta, enfim. Pronto, e sempre com algum tipo de detergente, se bem que o melhor é um sabão de glicerina ou este sabão de seda. Pronto, e usar sempre coisas mais permeáveis, ou seja, até devíamos dormir sem cuecas, porque o canal vaginal é aberto e devia respirar. Nós somos as únicas mamíferas ali a ocluir, não é? Agora tocaste aqui num ponto que já tinha ouvido há pouco tempo, e tanto nós como os homens, não é?
E é muito engraçado porque quando eu comecei quando comecei a estar com o Rodrigo, ele adorava dormir sem nada. E eu dizia-lhe sempre, e se acontece alguma coisa, como é que tu vais para o meio da rua? E depois, mais tarde, vimos exato, alguma coisa, como é que vais fazer? Ou então dorme com os boxers ao lado, qualquer coisa que é para teres tempo. Muito mais tarde, já não sei se por acaso não foste tu que nos falaste sobre o assunto. Talvez. Em que de repente ele diz, estás a ver, eu tinha razão. Muito bom. Eu sabia o que estava a fazer. Mas no caso das mulheres pode ser com as calças de pijama na mesma, só não põem a roupa interior para não estar mesmo a ocluir. Ok. Pronto, portanto, pode ser a mesma uma camisa de dormir ou as calças de pijama é tranquilo. Até no inverno. Confesso que a mim me faz um bocado de confusão. Sim, parece que fica a faltar qualquer coisa. Fica a faltar qualquer coisa, também, mas o canal vaginal agradece muito, pelo menos ali umas 8 horas, 6 horas, conseguir respirar assim de forma mais livre. E depois a questão de estar sempre a usar tampões também não é muito recomendado. E os pensos, as mulheres que usam pensos diariamente, ter cuidado de ser uma coisa mesmo permeável, pronto, porque há alguns que ocluem e que só isso vai dar uma sensação de infecção vaginal que não era infecção nenhuma, é só a alteração da flora vaginal. Pronto, que depois precisa de ser reposta ou analisada. Tão bom, ficávamos aqui a tarde toda. Horas, não é? Dava tipo 10 episódios. Sim. Olha, Vanessa, obrigada por este bocadinho. Foi super esclarecedor. E obrigada por ter sido a nossa primeira convidada. Obrigada eu pelo privilégio. Pela honra. Obrigada. Obrigado por estares desse lado. Se gostaste, subscreve e partilha. Encontramos-nos no próximo episódio. Lembra-te, na vida, tal como numa maratona, cada passo importa. E juntos chegamos mais longe.